Se você está em dúvida em como rodar um FCK de 25 MPa, não sabe o traço e nem o que significa essa nomenclatura, eu vou te mostrar algumas informações que vai te ajudar no processo de fabricação desse concreto. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e provavelmente você já ouviu falar sobre o FCK de 25 MPa. E isso tem uma grande diferença entre o traço de concreto e esse tipo de nomenclatura, o FCK. Primeiro ponto que você precisa compreender que o FCK vai se tratar sobre a resistência característica do nosso concreto à compressão. Mas esse FCK de 25 MPa na prática quer dizer o quê? Se você observar aqui, nós temos 25 MPa. Esse MPa significa megapascal. Quando nós fazemos a conversão de MPa para quilograma-força por centímetros quadrados, que fica muito mais fácil de compreender, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter exatamente 254,93 quilograma-força por centímetros quadrados. Mas esse valor ainda ele fica muito vago para nós compreendermos na prática. Observe essa laje que nós temos aqui. Se nós temos a unidade de centímetros quadrados, essa parte aqui em amarelo, nós temos 1 centímetro e 1 centímetro aqui. Vamos dar foco apenas essa área amarela que está sobre a nossa laje. Se nós multiplicarmos esse quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro, porque nós temos o centímetro quadrado. Então, apenas nessa área amarela, nós podemos ter uma resistência da nossa peça de 254,93 quilograma-força. Justamente vai entrar em comparação com o nosso 25 MPa, que é o nosso FCK. Então, você tem que compreender isso, que o nosso concreto vai ter uma resistência aproximada, porque vai depender da forma como que você vai realizar o seu traço e também a forma de lançamento e cura desse concreto. Mas na teoria, nós temos que ter uma resistência quando nós falamos de 25 MPa de aproximadamente 254,93, que é essa explicação da laje nessa área em destaque em amarelo que nós vamos ter essa força aplicada. E vale ressaltar que com base na NBR, nós temos que ter um mínimo de resistência para que o nosso concreto possa atingir a função estrutural, que é essa resistência aqui de 20 MPa. Abaixo disso, nós não consideramos que esse concreto tem função estrutural. Eu vou deixar um exemplo de traço que eu calculei com base na nossa série Trace o Traço, disponível aqui no canal, totalmente gratuita e com material de apoio, para você ter a noção de quanto de material que nós vamos gastar. Aqui eu estou utilizando uma lata de 18 litros, então nós vamos utilizar um saco de cimento de 50 kg, 4 latas de areia, 5 latas de brita e 1,5 lata de água. Esse traço é para nós atingirmos uma resistência de 25 MPa. Muito bacana, já deixa o seu curtir, porque essa foi uma mega dica e que vai te ajudar bastante. E quando nós falamos de traço, nós temos vários traços que nós podemos usar em diferentes etapas ou situações aonde nós queremos aplicar na nossa estrutura. Embora que na obra nós possamos padronizar um traço que atenda vigas, pilares, lajes, aqui eu vou te dar algumas referências de traços com base naquela norma 8953, aonde você deve atingir uma resistência mínima de 20 MPa. Se você quer um concreto magro, você pode rodar o traço com um saco de cimento para 5 latas de areia, 6 latas de brita e 2,5 latas de água. Aqui esse concreto magro nós poderíamos utilizar em situações de fundação, onde nós não podemos deixar em contato o concreto estrutural com o solo. Assim nós podemos utilizar o concreto magro para fazer essa separação entre o solo e também a questão do concreto que vai ser lançado em uma sapata ou também bloco. Já um outro exemplo que nós podemos utilizar aqui, principalmente em piso de concreto e cintas, nós podemos utilizar um saco de cimento de 50 kg, sempre que possível, para evitar qualquer tipo de prejuízo
Quando nós abrimos o saco de cimento e aquele cimento acaba sobrando, às vezes nós não temos um destino certo. Então aqui no nosso piso de concreto, que também pode ser utilizado para cinta, nós vamos ter um saco de cimento de 50 kg, 3 latas de areia, 4 latas de brita e 1,5 lata de água. E um outro traço que eu quero te mostrar, muito utilizado também para esse tipo de questão de pilares e vigas, é o traço com a utilização de um saco de cimento, 3 latas de areia, 3 latas de brita e 1,5 lata de água. Mas afinal de contas, uma vez que eu defini o traço que eu quero utilizar, como que eu posso rodar esse traço lá na obra? Já que não vai ser um concreto usinado, que é aquele concreto que nós utilizamos o caminhão e também a bomba. Aqui você tem duas opções e uma coisa que você jamais pode fazer é rodar esse traço de concreto diretamente no solo. Imagine que naquele local você pode ter galhos, você pode ter sujeira, pode ter terra, isso tudo pode contaminar o nosso concreto. O que pode fazer ele perder resistência durante a fase de utilização da nossa resistência ou prédio. Então aqui eu vou te dar duas sugestões que você pode utilizar, que vai ser fácil de você manter o controle de qualidade. A primeira opção que você vai ter aqui é a maceira, onde você pode encontrar essas bandejas nas principais lojas de materiais de construção ou fazer a sua própria com algum tipo de madeira. Já a nossa outra opção, você pode alugar uma betoneira. Mas vamos falar sobre a betoneira, que é importante você saber como trabalhar com esse tipo de equipamento. A betoneira é conhecido como misturador de concreto e você pode fazer o aluguel desse tipo de equipamento. Deixa aqui nos comentários quanto está a diária do aluguel da betoneira na sua cidade. E uma das betoneiras mais utilizadas é com 400 litros, que vai ser o seu volume. Porém, tem uma pequena pegadinha aqui que o pessoal acaba pensando. Se a betoneira tem 400 litros, será que eu posso rodar 400 litros no volume de concreto? Aqui nós temos que olhar as especificações do fabricante. Se nós olharmos aqui o tambor, que é essa região onde vai ser inserido os materiais para rodagem, nós podemos ter a capacidade de 400 litros. Porém, na prática, a capacidade de mistura que deve ser levada em consideração, onde nós vamos ter um volume de concreto de 310 litros. Ali essa betoneira vai ter uma facilidade de rodar esse volume de material sem qualquer tipo de esforço. Outro ponto que você deve ficar atento quando você fizer o aluguel da betoneira é na tensão que essa betoneira vai rodar. Aqui esse modelo de betoneira com 400 litros, ela vai ter uma voltagem de 110 e também ela possibilita ligar em 220. E você já parou para pensar, uma betoneira com 400 litros, ela vai encher quantas latas de 18 litros? Aqui nós podemos pegar a capacidade de mistura de 310 litros e dividir pela lata de 18 litros. Aqui nós vamos ter uma quantidade de 17,22 latas com essa capacidade de 310 litros. Porém, isso não é viável utilizar na obra esse transporte em latas. Eu aconselho que você faça, uma vez que esse concreto houve o processo de mistura, faça o transporte através de carrinhos. Se você já definiu qual que é o FCK que você deve utilizar no concreto, já sabe qual que é o traço que você deve utilizar e qual que é o equipamento para rodar esse concreto, como que eu vou proceder à questão de utilização da máquina. Aqui o fabricante fornece algumas informações na utilização da betoneira. Primeiro passo é colocar a pedra na betoneira, depois nós temos que adicionar metade da água e misturar por 1 minuto. Depois que essa água ela vai fazer o processo de mistura da pedra e da água, nós temos que colocar uma quantidade de cimento. E por último, nós temos que adicionar a areia e o resto da água que nós deixamos lá no início. Porém, uma pegadinha que pode acabar prejudicando o desempenho da betoneira é você colocar os materiais com ela desligada. É aconselhado que você ligue a betoneira e vai adicionando os materiais enquanto a betoneira está ligada. Já imaginou você colocar todos os materiais? Isso vai gerar um certo peso na betoneira. E quando você ligar a betoneira, o motor vai exercer uma certa força. E dependendo da quantidade de material que você colocar, isso pode acabar prejudicando e até
queimando a betoneira. Nunca faça isso em utilizar a betoneira desligada, já que você pode ter um certo prejuízo. E esse vídeo foi para te ajudar a compreender sobre o FCK de 25 MPa e também a questão de traço e como que você pode rodar esse material. Então não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!